E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 32 do livro Nosso Lar. Nós achávamos que íamos terminar o capítulo nos 2 últimos programas, mas os assuntos são interessantes. E no último programa, e a gente tem continuado, né? Mas no último programa, a gente conversou um pouco sobre a personalidade da Narcisa, sobre essa personagem, esse espírito, que por amor e sacrifício continua habitando o nosso lar, numa zona intermediária das esferas espirituais aqui da Terra, para poder ajudar um grupo de espíritos muito amados ao seu coração, muito queridos ao seu coração. A gente conversou que ela, como a Narcisa colocou para a gente, mentalmente, intimamente, ela vive em esferas muito superiores, porque quando Jesus falou na casa de meu pai há muitas moradas, nós podemos também interpretar as moradas mentais. O espírito Calderaro vai nos explicar sobre isso no livro No Mundo Maior, que o nosso cérebro ele tem 3 andares, não é? O andar térreo é aquele andar que é das noções do passado, né? Tudo que a gente fez, todas as nossas experiências passadas. O andar intermediário, vamos dizer, entre o térreo e o superior, é o andar das nossas experiências do presente. E o último andar da nossa mente, do nosso cérebro, que são os lobos frontais, eles guardam as noções do futuro. É o local onde a gente se liga às esferas superiores. Então, é aí que ela mora. Por isso que Jesus também falava, né, que na casa do Pai há muitas moradas, exteriores e interiores. Foi isso que a gente conversou no programa passado. E hoje, e no final do programa passado, o André Luiz, ele perguntou a Narcisa se ele podia conhecer esse espírito valoroso, a veneranda. E aí a Narcisa diz para ele que no dia seguinte, à tardinha, após as preces, a ministra iria ao salão, aqueles salões que a gente já viu que ela idealizou, para esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E aí a gente gostaria, já que a gente não participou com certeza dessa palestra, né, dessa conversa da veneranda, mas nós temos algumas coisas que os espíritos nos ensinam sobre o pensamento, e a gente gostaria de compartilhar. Só um parênteses que a Tereza falou agora, que nós não participamos, só um parênteses agora, lembrando sempre que muitas instruções como essa, claro, no plano espiritual, são para os desencarnados, mas muitos encarnados são levados também, podem ser levados. Isso está bem descrito, muito bem detalhado no livro Missionários da Luz. Determinadas reuniões, dependendo do nosso interesse, do nosso comportamento, nós podemos ser levados lá sim. Né? Nessas reuniões do bem, porque também tem as do mal. Essas são mais fáceis da gente entrar. Mas tem essas reuniões de instrução também para os encarnados, sempre. Né? É o intercâmbio. Então, sobre o pensamento, então... No livro, eu achei 2 coisas interessantes para a gente poder comentar aqui.
eu trouxe um comentário sobre o pensamento que o Emmanuel faz no livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que ele trouxe do mundo espiritual. E o capítulo 8 é um capítulo muito interessante. Quem puder ter acesso a esse livrinho, essa cartilha, como ele chama, que foi feita para os encarnados, para as pessoas que vão reencarnar, fala de associação. O quanto aquilo que nós pensamos, não é? A gente já sabe que é uma onda eletromagnética, que é matéria, isso a gente já sabe que o nosso pensamento é matéria, ele se comporta como uma onda eletromagnética, e que não é isso. O que pode acontecer com isso? A gente vive num mar de pensamentos. E vivendo nesse mar, a gente acaba se associando com os pensamentos dos outros. Então eu tirei um trechinho desse capítulo 8 que eu achei interessante. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, tudo que a gente pensa de bom ou de ruim, a gente está trocando com o coleguinha esses pensamentos. A gente está emitindo e recebe de volta na mesma vibração. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Esse trechinho eu achei importante. Lógico, para falar de pensamento tem muita coisa, mas eu achei importante esse alerta que o Emmanuel nos faz, para a gente ter cuidado com o que a gente sente e pensa. Porque a gente emite, mas recebe de volta, potencializado. Então, toda vez que a gente pensar coisas equivocadas, tenhamos a certeza que estamos nos associando a quem pensa da mesma maneira. Por isso, o esforço que a gente deve fazer para controlar o que a gente está pensando. E como é que a gente pode sair dessa, vamos dizer assim, monoideia, esse monopensamento, tentando fazer uma atividade física, tentando ler algum livro edificante, fazer uma oração, e isso vai nos ajudar para que a gente saia desse pensamento equivocado. E toda vez que a Tereza falou que nós estamos nesse mar de pensamentos, porque são as nuvens de testemunha que estão ao nosso redor, como diz o apóstolo Paulo. E toda vez que nós nos propomos a fazer alguma coisa para melhorar o pensamento, vão vir aqueles que se locupletam com os nossos pensamentos ruins, porque se alimentam deles, e vão querer nos impedir, seja a atividade física, seja o trabalho no bem, seja a leitura de um livro edificante, seja a participação de uma reunião de estudos, mas o que nós devemos fazer é insistir sempre, porque o nosso esforço vai trazer para nós, angariar para nós, a ajuda dos bons espíritos, não é? Nós temos uma amiga lá na nossa casa, eu nunca esqueci, há um tempo atrás, quando ela ia assistir reunião, toda vez que ela sentava, ela cochilava. Não era assim, ela é estudiosa da doutrina, gosta, até hoje, graças a Deus, uma pessoa do bem, mas ela tinha o que ela fez? Ela começou a ficar em pé, porque ela deduziu, ela raciocinou que aquilo era influência de alguém que não queria que ela estivesse lá. Ela começou a ficar em pé. Eu falei, eu quero ver o espírito me botar para dormir em pé. Se for, aí a coisa ficava... Ela lavava o rosto, bebia água e ficava em pé. Até que ela venceu. Foi o exemplo básico que nós tivemos lá na nossa casa. Isso acontece com todos nós. Na pergunta de número 457 do Livro dos Espíritos, quando a Tereza comentou agora sobre a questão da intuição,
que nós estamos nesse mar de pensamentos, Allan Kardec pergunta assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aí os espíritos respondem a Kardec: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, os espíritos de qualquer raiz, de qualquer escala evolutiva, eles podem conhecer, sim. Eles trabalham com isso. E mais adiante, na pergunta de número 833, aí entra mais uma vez a nossa responsabilidade na questão do pensamento, é a liberdade de pensar que Kardec coloca como título. A pergunta é a seguinte, 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Absoluta. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O que é isso? Pode embaraçar o nosso pensamento. Embaraçar, mas não aniquilar. Se eu insistir, eu vou fazer, seja para o bem ou seja para o mal. É mais fácil para nós no mal, porque por causa do nosso comportamento do mal durante tantos séculos. É o que os espíritos nos dizem. Contra a nossa vontade de melhora, vontade, quem de nós tem, há os séculos de sombra, nos empurrando para o lado errado. Então, aqui está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio real, ele reza aqui no pensamento, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu não consigo, por exemplo, o lado errado, eu quero ferir alguém e não consigo ferir esse alguém, por N motivos. Mas o pensamento é que vale, porque a minha intenção é que valeu, porque o meu livre-arbítrio eu exerci, eu pensei em fazer o mal. Não executou, porque às vezes não estava no programa da pessoa passar por aquilo. Mas o meu pensamento é o que valeu, o meu livre-arbítrio foi exercido. E eu vou ser cobrado por isso, não é? Então, a liberdade de pensar, o pensamento, isso é uma responsabilidade muito grande, porque é o que Jesus falou. Nós podemos errar. Ele disse, vós podeis errar, nós, por pensamentos, por atos e por palavras, porque ninguém faz nada, nem fala sem pensar. Não existe aquilo que eu fiz sem pensar, não existe. O pensamento contínuo é uma conquista nossa, enquanto já na humanidade, pelos vários reinos que nós passamos na evolução. Reino vegetal, reino mineral, reino animal, até chegarmos aqui à conquista do pensamento contínuo, de raciocinar. São bilhões de anos de evolução. Então a responsabilidade real reside aí, nesse livro, onde tem o verdadeiro livre-arbítrio, ilimitado, que ele diz aqui, de ilimitada liberdade. Porque é nisso que nós vamos ser realmente cobrados. Um outro tópico interessante que eu achei, já que a gente não assistiu a palestra da Veneranda, né? Está no livro Cartas de uma Morta. Porque a gente já viu que a gente se associa, através do pensamento, a todos aqueles que pensam de igual maneira. Mas no livro Cartas de uma Morta, no subtítulo A Aura da Terra e a Ligação da Humanidade a Planos Invisíveis, a dona Maria João de Deus, que é quem é o espírito que escreve esse livro, né, que foi mãe do Chico na sua última encarnação aqui na Terra, ela conta que o espírito guia dela uma noite pediu que ela olhasse para a Terra da esfera que ela estava, e ela começou a ver, né, ela diz que ela começou a notar filamentos estranhos na posição vertical que se entrelaçavam nas vastidões sem se misturarem. Não haviam dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural,
sem uniformidade em suas particularidades. E aí o mentor diz para ela: esses filamentos são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos conhecerás quais são os pensamentos de concupiscência, os pensamentos de maldade, os pensamentos de pureza, os pensamentos de amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante, são os emitidos pela virtude, e quando nos colocamos em imediata relação com uma destas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. E aí, então, o mentor, ela vai ver um desses filamentos verticais, né, esse raio, subindo muito rápido. E aí o mentor diz para ela que isso que está subindo muito rápido é a prece de uma mãe. O subtítulo é A Prece da Aflição Maternal. Então, os nossos pensamentos, eles são reconhecidos tanto pelos inferiores quanto pelos superiores, e eles têm cor, eles têm peso, eles têm vibração, como ele diz aqui, móvel, né? Eu achei interessante para a gente ver o quanto nós somos conhecidos, por mais que a gente queira usar uma voz melíflua, por mais que a gente use trejeitos de candura, de mansuetude, se isso não for verdadeiro, não é? Se, como a veneranda, a gente não mora nesses sentimentos, nós seremos reconhecidos pelos desencarnados com uma facilidade muito grande, porque os nossos pensamentos, eles de alguma maneira mostram perfeitamente quem nós somos, o que nós sentimos. Allan Kardec, na Revista Espírita, de junho de 1868, ele nos vem dizer que, no item 2, que o pensamento cria imagens fluídicas. Cria imagens fluídicas. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, deixa eu só conferir aqui, gente, Nos Domínios da Mediunidade. Não, desculpa, sabia que eu estava errado. Mecanismos da Mediunidade, ele vem nos dizer das formas de pensamentos. Então ele vem desdobrar o raciocínio quando Kardec fala das criações das imagens fluídicas. Ele diz assim, que emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, quando eu penso alguma coisa, a ideia aqui é pensar. Isso aí se corporifica e toma uma intensidade tal, uma vida, vamos dizer assim, uma vivência cada vez maior na medida que eu insisto nisso, seja para o bem ou seja para o mal. E ele continua, mantendo-nos assim, espontaneamente, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É a associação. Associação. E quando eu vejo alguma coisa na televisão, alguma coisa qualquer, ou assim na rua, e eu torço para, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele pensamento que eu estou falando, eu pensei antes. É aquilo que a gente falou, o pensamento é ilimitado, como diz o Livro dos Espíritos ali na pergunta 833, livre-arbítrio meu. Então eu estou falando, eu estou emitindo ideia, já estou vendo a cena que eu tenho que matar alguém, tenho que fazer isso, e as pessoas que estão em volta estão conjugando com o mesmo pensamento que eu, corporificando a ideia. É claro que se acontecer alguma coisa com alguém, vai estar no programa reencarnatório dele, mas eu contribuí, eu desejei aquilo, aí a responsabilidade de desejar é minha. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. A questão do pensamento está muito associada à questão do determinismo, da fatalidade, porque eu vou ser responsável por aquilo que eu desejei. O mal que eu desejei para o outro.
Não pelo que aconteceu com o outro, porque Deus está ciente de tudo. Se Deus quiser, Ele impede alguma ação maléfica sobre alguém, não impede? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. É a inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas. Pergunta do Livro dos Espíritos, número 1. O que é Deus? Então, na medida que eu desejei o mal, aí eu vou ser responsabilizado pelo mal que eu desejei. Isso sim. Então, aconteceu alguma coisa com alguém, estava para acontecer. Programa dele. Mas se eu desejei aquilo, eu posso ter contribuído fisicamente, né, na atitude, mas o principal é o que eu desejei. Né? Então, a responsabilidade do pensamento está muito ligada a isso. E quem tiver interessado, né, em procurar e ler um pouquinho mais sobre a questão do pensamento, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, o André Luiz vai falar mais um pouco sobre isso. E no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 459, 460, 461, Kardec também coloca aos espíritos sobre a influência, né, sobre a influência deles nos nossos pensamentos. E é muito interessante quando na pergunta 460, que Kardec pergunta aos espíritos: temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos? Aí resposta: a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem às vezes ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e frequentemente bastante contrários uns aos outros? Pois bem, nesses pensamentos há os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza, porque então tem de duas ideias que se combate. Aí Kardec vai perguntar, na pergunta seguinte, como distinguir os nossos pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Aí os espíritos dão uma orientação, que um pensamento é sugerido, é como se fosse uma voz que fala aos nossos ouvidos. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro momento. Quer dizer, porque a gente pensa e age, né, logo aquele primeiro pensamento é nosso. Vamos supor, a gente estuda o Evangelho de Jesus e sabe que é para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Mas alguém faz-nos alguma coisa, a vontade primeira é voar no pescoço. A segunda, aí a gente já já pondera, já deve ser o pensamento do amigo espiritual. Minha filha, é para perdoar. Não é assim. Então é muito interessante essa pergunta 461. Quando o que os espíritos disseram a Kardec, aquele primeiro pensamento, aquele primeiro impulso, aquela primeira ideia é tua. Agora as outras, né? E principalmente aquelas, muitas das vezes também, que são contrárias ao que a gente pensa, também a gente tem que ficar alerta, porque não são nossos. Às vezes a gente acorda, estava bem, e de repente começa a dar uma tristeza, começa a dar um desânimo, que a gente não estava assim. Então a gente também pode entender que possam ser pensamentos de outros espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, porque existe essa transmissão de pensamento também de encarnado para encarnado. E a gente está assimilando algumas ideias de desânimo e tristeza. Bom, a escolha é nossa, né? Então, falamos um pouco sobre o pensamento, nós assistimos a palestra, mas conversamos um pouquinho. Está terminando, né? O Emmanuel diz assim, cultivemos a caridade do pensamento. É uma página que está no livro, o nome do livro é muito bom, Paciência. Caridade do pensamento, né? Ele diz que cultivemos a caridade do pensamento. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Cultivemos a caridade do pensamento, não é? Então, isso aí é bom para a gente raciocinar sempre e meditar. A Teresa fica me empurrando aqui o relógio. Porque está chegando a hora, né? Não podemos entrar num assunto sem concluir. Sem concluir. Então, é isso, a responsabilidade nossa que nós temos do pensamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, quem quiser, esse assunto está mais bem explicado. Mais uma vez, muito obrigado, agradecemos a todos pela paciência de nos ouvir.
Esperamos ter contribuído para raciocínios melhores sobre a vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe vossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.